Boa noite, camaradas. Não vou ler e passar imediatamente àquilo que são as propostas concretas. Nós damos por dado adquirido que estamos de acordo com a extinção do cargo de representante da República. Como sabemos, o representante da República tem várias competências. É preciso saber o que é que acontece depois de extinguir o cargo de representante da República. Começamos logo por uma das competências. Neste momento, compete ao Presidente da República, ao representante da República, designar o candidato que ganhou as eleições, ou seja, o candidato a Presidente do Governo. Se não tivermos representante da República, como é que se faz? Olha, a proposta o que diz é que o candidato a Presidente do Governo deve ser eleito na Assembleia Legislativa Regional. Portanto, a Assembleia Legislativa da Região passa a ser o órgão com competência formal para designar o Presidente do Governo dos Açores, através de eleição, sendo este nomeado pelo Presidente da República após essa eleição. Essa é uma proposta que deve ser tida em consideração. Segundo aspecto, o representante da República tem poderes de veto político. Veto político é, grosso modo, e para não complicar isso, o representante da República diz: não concordo com essa lei da Assembleia Legislativa, devolvo ao Parlamento. O veto político, caracteristicamente, é um veto que deve ser atribuído essa competência a quem tem legitimidade democrática, porque sendo eleito, tem legitimidade democrática para dizer que não concorda. Não sendo eleito, não deve existir essa competência. E, portanto, aquilo que eu acho é que os proponentes dessa proposta o que acham é que, pura e simplesmente, deve desaparecer o veto político, porque não temos outra entidade que tenha essa competência derivada da legitimidade democrática do voto. Depois, hoje, em algumas áreas, não muitas, mas ainda alguma confusão derivada do facto do Ministro da República, que representava o Estado na região, a proposta que nós temos é que o Estado na região seja representado pelo Presidente do Governo. O Presidente do Governo é que deve ser o representante do Estado na região. É aquele que resulta agora de uma forma mais forte por um sistema parlamentar puro, em que sai do Parlamento o próprio Presidente do Governo e, por isso mesmo, deve ser ele o representante do Estado cá na região. Por outro lado, o processo legislativo termina com a promulgação do diploma. Na região, quem faz a promulgação do diploma da Assembleia Legislativa também é o representante da República. Aquilo que nós achamos é que deve competir ao Presidente do Governo promulgar os diplomas. É um mero ato formal que, diploma pronto, votado, está pronto, não merece nenhuma inconstitucionalidade, vai ao Presidente do Governo, que o manda publicar no Diário da República, o Diário Jornal Oficial. Resta uma outra função, essa sim, de grande relevância, e que nós, os subscritores, que é o Francisco Coelho, a Cristina Decmote, o Carlos Mendonça, o Pedro Melo, o Guido Teles, o Berto Messias, o Francisco César, o José Salmento e o Hernani Jorge, nós não demos a solução completa, mas apontamos linhas para a solução, que é talvez aquela que tenha uma solução mais difícil. Tem a ver com os mecanismos do impulso de requerer a inconstitucionalidade de uma norma proveniente ou de um diploma proveniente da Assembleia Legislativa Regional. Até hoje, o representante da República, não concordando, ou desconfiando, ou achando que há normas inconstitucionais, tem um impulso processual de remeter o diploma para o Tribunal Constitucional. Aquilo que nós dizemos, há várias hipóteses de consenso sobre essa matéria. Aquilo que hoje nós vos propomos é que nos fixemos no seguinte: nós achamos que deve ser um órgão regional que deve ter essa competência, não nenhum órgão nacional, e que esse órgão deve ser dos que já existem na região, ou pode ser um órgão novo a criar. Ora bem, essa expressão do que já existe ou a criar poderia gerar confusões
naquilo que se designa, alguns falam em presidente dos Açores ou coisa que o valha. Não é nisso que nós estamos a falar, porque seria incongruente com a nossa disposição no sentido de reforçar o regime parlamentar. Nós achamos que devemos caminhar mais para o regime parlamentar puro e não para uma figuras de semipresidencialismos ou de presidentes dos Açores com legitimidade democrática direta. E por isso mesmo, quando dizemos que é um órgão regional e se tentam a criar, aqui não está claro no que diz respeito a ser um eventual presidente dos Açores, mas era incongruente com todo o pensamento político que está subjacente a essa proposta, que é de reforçar o regime parlamentar e de não ter outros órgãos de legitimidade democrática direta. Portanto, para resumir e finalizar, primeiro, extinguir o veto político. Segundo, o Presidente do Governo é eleito na Assembleia Legislativa Regional. Não, qualquer uma dessas soluções, que acabei já de terminar, Sr. Presidente, qualquer uma dessas soluções encontra paralelo em outros regimes autonómicos e nós não estamos propriamente a inventar, mas sim a solidificar soluções que existem noutros destinos. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, camarada.